Hoje daremos seguimento ao desafio da Lei Seca, no terceiro dia, onde leremos juntos a Lei das Eleições. Se você não acompanhou os dias 1 e 2, recomendo ir para eles para ter entendimento sequenciado da legislação. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo. Novamente, vamos ler juntos, artigo por artigo. Você sabe como funciona o financiamento de campanha? Como é feita a arrecadação e a aplicação dos recursos nas campanhas eleitorais? Como se dá a prestação de contas? Hoje vamos explorar os artigos 16C ao 32 da Lei das Eleições. Olá, meu nome é Carla Patrícia, fui aprovada em 7 tribunais eleitorais e neste canal eu trarei muitas dicas de como gabaritar a sua prova eleitoral no concurso da Justiça Eleitoral. E antes de começar, eu te convido a se inscrever neste canal. Se inscreva, ative o sininho da notificação para ser avisado de quando subir o próximo vídeo desta série. Vamos lá, pegue a sua legislação, sente aí no seu cantinho de estudos e me acompanhe, tá? Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Artigo 16C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral em valor ao menos equivalente ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei, ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral até o primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito. Nos 15 dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará o montante de recursos disponíveis no fundo eleitoral. Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político somente após a definição de critérios para sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional integralmente no momento da apresentação da respectiva prestação de contas. O percentual dos recursos a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo poderá ser reduzido mediante compensação decorrente do remanejamento, se existirem, de dotações em excesso destinadas ao Poder Legislativo. Os partidos podem comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral, até o primeiro dia útil do mês de junho, a renúncia ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, vedada a redistribuição desses recursos aos demais partidos. Artigo 16D. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o primeiro turno das eleições serão distribuídos entre os partidos políticos obedecidos os seguintes critérios: 2% divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. 48% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares. 15% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes do Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. Para que o candidato tenha acesso aos recursos do fundo a que se refere este artigo, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo. Para fins do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos
terá por base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral, ressalvados os casos dos detentores de mandato que migraram em razão de o partido pelo qual foram eleitos não ter cumprido os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal. Para fins do disposto no inciso 4 do caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para o Senado Federal na última eleição geral, bem como os senadores filiados ao partido que, na data da última eleição geral, encontravam-se no primeiro quadriênio de seus mandatos. Da arrecadação e da aplicação de recursos nas campanhas eleitorais. Artigo 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos e financiadas na forma desta lei. Artigo 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referente à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesse de candidato ou partido político, não estarão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Artigo 18b. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico. Artigo 18c. O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador na respectiva circunscrição será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por índice que o substituir. Parágrafo único. Nas campanhas para o segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, o limite de gastos de cada candidato será de 40% do limite previsto no caput deste artigo. Artigo 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do fundo partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas na forma estabelecida nesta lei. Artigo 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do artigo 20 desta lei pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas. Artigo 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Os bancos são obrigados a acatar em até 3 dias o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e a cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção. Indicar nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o caput, o CPF ou o CNPJ do doador. Encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido na forma prevista no artigo 31 e informar o fato à Justiça Eleitoral. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária
ou posto de atendimento bancário. O uso de recursos financeiros para pagamento de gastos eleitorais que não provenham na conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato. Comprovado o abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma se já houver sido outorgado. Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Artigo 22-A. Os candidatos estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Após o recebimento do pedido de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer, em até 3 dias úteis, o número de registro de CNPJ. Cumprido o disposto no parágrafo 1º deste artigo e no parágrafo 1º do artigo 22, ficam os candidatos autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral. Desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 23 desta lei. Mas a liberação de recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura e a realização de despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, se não for efetivado o registro da candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos doadores. Artigo 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 28. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% da quantia em excesso. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no artigo 22 desta lei por meio de cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos, depósito em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo e mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação, na internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito e que deverá atender aos seguintes requisitos: identificação do doador, emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. Instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares que deverão atender aos seguintes requisitos: cadastro prévio na Justiça Eleitoral, que estabelecerá regulamentação para a prestação de contas, fiscalização instantânea das doações, contas intermediárias, se houver, e repasse aos candidatos. Identificação obrigatória com o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, de cada um dos doadores e das quantias doadas. Disponibilização em sítio eletrônico de lista com identificação dos doadores e das respectivas quantias doadas, a ser atualizada instantaneamente a cada nova doação. Emissão obrigatória de recibo para o doador relativo a cada doação realizada, sob a responsabilidade da entidade arrecadadora, com envio imediato para a Justiça Eleitoral e para
com o candidato de todas as informações relativas à doação. Ampla ciência a candidatos e eleitores acerca das taxas administrativas a serem cobradas pela realização do serviço. Não incidência em qualquer das hipóteses listadas no artigo 24 desta lei. Observância no calendário eleitoral, especialmente no que diz respeito ao início do período de arrecadação financeira, nos termos dispostos do parágrafo 2º do artigo 22 desta lei. Observância dos dispositivos desta lei relacionados à propaganda na internet. Comercialização de bens e ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. Na prestação de contas das doações mencionadas no parágrafo 4º deste artigo, é dispensada a apresentação de recibo eleitoral e sua comprovação deverá ser realizada por meio de documento bancário que identifique o CPF dos doadores. As doações realizadas por meio das modalidades previstas no inciso 3 e 4 do parágrafo 4º deste artigo devem ser informadas à Justiça Eleitoral pelos candidatos e partidos no prazo previsto no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 28 desta lei, contado a partir do momento em que os recursos arrecadados forem depositados nas contas bancárias dos candidatos, partidos ou coligações. Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato entre o registro e a eleição e a pessoas físicas ou jurídicas. Na hipótese de doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos 3 e 4 do parágrafo 4º deste artigo, fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações não ensejarão a responsabilidade destes nem a rejeição de suas contas eleitorais. O limite previsto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$40 mil por doador. Ficam autorizadas a participar das transações relativas às modalidades de doações previstas nos incisos 3 e 4 do parágrafo 4º deste artigo, todas as instituições que atendam os termos da lei e da regulamentação expedida pelo Banco Central aos critérios para operar arranjos de pagamento. As instituições financeiras e de pagamento não poderão recusar a utilização de cartões de débito e de crédito como meio de doações eleitorais de pessoas físicas. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado para aferição do limite previsto no parágrafo 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Artigo 24. É vedado a partido e candidato receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de quaisquer espécie procedente de entidade ou governo estrangeiro, órgão da administração pública direta, indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público, concessionário ou permissionário de serviço público, entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal, entidade de utilidade pública, entidade de classe ou sindical, entidades beneficentes e religiosas, entidades esportivas, organizações não governamentais que recebam recursos públicos, organizações da sociedade civil de interesse público. Não se inclui nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas com recursos públicos
observado o disposto no artigo 81. O partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional. Artigo 24C. O limite de doação previsto no parágrafo 1º do artigo 23 será apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de dezembro do exercício financeiro a ser apurado considerando as prestações de contas anuais dos partidos políticos entregues à Justiça Eleitoral até 30 de abril do ano subsequente ao da apuração, nos termos do artigo 32 da Lei 9.096 de 1995. As prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou suplementares que tenham ocorrido no exercício financeiro a ser apurado. O Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, encaminhá-las à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio do ano seguinte ao da apuração. A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato até 30 de julho do ano seguinte ao da apuração ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no artigo 23 e de outras sanções que julgar cabíveis. Artigo 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta lei perderá o direito ao recebimento da quota do fundo partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responder os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico. Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável pelo período de 1 mês a 12 meses ou por meio do desconto do valor a ser repassado na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 anos de sua apresentação. Artigo 26. Serão considerados gastos eleitorais sujeitos a registro e aos limites fixados nesta lei: confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 38 desta lei; propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação destinada a conquistar votos; aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral; despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no parágrafo 3º deste artigo; correspondência e despesas postais; despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às eleições; remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais; montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados; a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita; realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede fora do país; multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração no disposto na legislação eleitoral; produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral. São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha.
A alimentação do pessoal que presta serviço às candidaturas ou aos comitês eleitorais, 10%. Aluguel de veículos automotores, 20%. Para os fins desta lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. Não são consideradas gastos eleitorais, nem se sujeitam à prestação de contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato: combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha, remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a linha A deste parágrafo, alimentação e hospedagem própria, uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física até o limite de 3 linhas. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão considerados gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha. Para fins de pagamento das despesas que trata este artigo, inclusive as do parágrafo 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha do candidato, do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os recursos originados do fundo de que trata o artigo 16c desta lei, utilizados para pagamento das despesas previstas no parágrafo 4º deste artigo, serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos. Artigo 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos em apoio ao candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a 1.000 UFIs, não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados. Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas. Para fins do previsto no parágrafo 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não compreende doação eleitoral. Da prestação de contas. A prestação de contas será feita, no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral, no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do anexo desta lei. As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes. As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. As contribuições, doações e as receitas de que trata esta lei serão convertidas em UFIR pelo valor desta no mês em que ocorrerem. Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgarem sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores da internet, os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral em até 72 horas de seu recebimento. No dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do fundo partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas, seção de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000 por pessoa cedente. Doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. A cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o 3º grau para seu uso pessoal durante a campanha. As informações sobre os recursos recebidos a que se refere o parágrafo 4º deverão ser divulgadas
com a indicação dos nomes do CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados. Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$ 20.000, atualizados monetariamente a cada eleição pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por índice que o substituir. O sistema simplificado referido no parágrafo 9 deverá conter, pelo menos, identificação das doações recebidas com os nomes, o CPF ou CNPJ dos doadores e os respectivos valores recebidos. Identificação das despesas realizadas com os nomes e o CPF ou CNPJ dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados. Registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha. Nas eleições para prefeito e vereador de municípios com menos de 50.000 eleitores, a prestação de contas será feita pelo sistema simplificado a que se referem os parágrafos 9 e 10. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferências dos partidos e na prestação de contas anual dos partidos como transferência aos candidatos. Artigo 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão resumir as informações contidas na prestação de contas de forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas. Encaminhar à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte. Havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas referente aos 2 turnos até o 20º dia posterior à sua realização. A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos enquanto perdurar. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político por decisão do seu órgão nacional de direção partidária. No caso do disposto no parágrafo 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas. Artigo 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo pela aprovação quando estiverem regulares, pela aprovação com ressalvas quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade, pela desaprovação quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade, pela não prestação quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas no prazo de 72 horas. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 3 dias antes da diplomação. Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas
e a combinação de sanção a candidato ou partido. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas que não comprometam o seu resultado não acarretarão a rejeição das contas. Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, pelo tempo que for necessário. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do candidato as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou saneamento das falhas. Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos, caberá recurso ao órgão superior da Justiça Eleitoral no prazo de 3 dias, a contar da publicação no Diário Oficial. No mesmo prazo, previsto no parágrafo 5º, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º do artigo 121 da Constituição Federal. O disposto neste artigo aplica-se aos processos judiciais pendentes. Artigo 30-A. Qualquer partido, político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei relativas à arrecadação e gastos de recursos. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, no que couber. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, será negado o diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido outorgado. O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao partido, obedecendo aos seguintes critérios. No caso de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo municipal do partido na cidade onde ocorreu a eleição, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o juízo eleitoral correspondente. No caso de candidato a governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo regional do partido, no estado onde ocorreu a eleição, ou no Distrito Federal, se for o caso, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Regional Eleitoral correspondente. No caso de candidato a presidente e vice-presidente da República, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo nacional do partido, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Superior Eleitoral. O órgão diretivo nacional do partido não poderá ser responsabilizado nem penalizado pelo descumprimento do disposto neste artigo por parte dos órgãos diretivos municipais e regionais. Parágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizados pelos partidos políticos, devendo tais valores ser declarados em suas prestações de contas perante a Justiça Eleitoral, com a identificação dos candidatos. Artigo 32. Até 180 dias após a diplomação, os candidatos ou partidos conservarão a documentação concernente às suas contas.
Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final. Ufa! Parabéns! Finalizamos mais uma parte. Como o nosso objetivo é gabaritar as provas de direito eleitoral, hoje continuamos estudando a Lei 9.504/97, ingressando aí em um tema que possui muitos detalhes, como a gente viu. Regras sobre arrecadação e aplicação de recursos, bem como prestação de contas nas campanhas eleitorais. Em razão da expressiva diminuição de doações dos recursos financeiros em favor dos partidos políticos e candidatos, os partidos se mobilizaram e aprovaram o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral, que, como o próprio nome diz, caracteriza-se como uma fonte pública de recursos financeiros para financiar campanhas eleitorais dos partidos e candidatos. Aqui chamo sua atenção, não confunda o fundo partidário com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O fundo partidário ele está disciplinado lá na Lei dos Partidos Políticos, tá? E a finalidade dele é custear as despesas gerais de manutenção dos partidos políticos. Já o fundo eleitoral consta aqui na Lei das Eleições e ele tem o propósito de financiar as campanhas eleitorais de partidos e candidatos. É importante dizer que os próprios partidos políticos serão responsáveis pela definição dos critérios internos para a distribuição dos recursos recebidos, sendo vedado aí a Justiça Eleitoral interferir ou realizar qualquer tipo de análise prévia por se tratar de matéria interna corporis. Os recursos que são provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que não forem utilizados nas suas campanhas, eles devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, tá? No momento que for apresentada a respectiva prestação de contas. Sobre as doações de recursos, o que mais tratamos nos cartórios pós-eleição são as doações acima do limite legal. Isso porque pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro limitada a 10% dos rendimentos brutos que foram oferidos pelo doador no ano anterior à eleição. A doação de quantia acima desse limite sujeita o doador ao pagamento de uma multa no valor de até 100% da quantia em excesso. Uma aposta minha para a questão de prova é algo relacionado ao financiamento coletivo de campanha, o crowdfunding eleitoral. Por quê? Porque teve atualização agora em 2021, tá? Então ela se trata daquela famosa vaquinha virtual. Nessa fase de arrecadação de doações, as empresas devem fazer identificação obrigatória de cada pessoa doadora, com o nome completo e número de CPF, assim como o valor das quantias transferidas individualmente, também a forma de pagamento e a data que ocorreu efetivamente a contribuição. A instituição responsável por essa arrecadação também está obrigada a manter lista atualizada no respectivo site, contendo identificação dos doadores e CPF, publicamente, e os respectivos valores que foram doados. As prestadoras de serviço deverão informar as candidatas, ou os candidatos sobre as doações que foram feitas para a campanha. Só que a liberação do respectivo repasse desses valores só pode ocorrer se os candidatos tiverem cumprido os requisitos estipulados pelo TSE, que é o quê? Feito o requerimento do registro de candidatura, com inscrição no CNPJ e abertura de conta bancária específica para registro e movimentação financeira de campanha. Fazendo isso, esse recurso ele pode ser repassado só se virarem candidatos, tá? Somente pessoas físicas também podem doar no crowdfunding eleitoral, tá? A emissão de recibo, nesse caso, é obrigatória em todo tipo de contribuição, seja em dinheiro ou através do uso do cartão de crédito. No entanto, quero que você preste atenção, por quê? Porque as doações por pessoas físicas, mesmo na modalidade de crowdfunding, estão limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Então digamos se em 2021 a pessoa recebeu lá, pelo seu imposto de renda, recebeu 100 mil anual, ela pode doar até 10 mil reais para a campanha, tá?
Então, muita atenção a isso. Hoje foi uma leitura muito extensa, né? Respire, descanse os minutos e tire de 15 a 30 minutos depois dessa leitura agora e resolva 20 questões sobre o que a gente acabou de ler, tá? Filtre esses artigos. Esse passo é chave para uma preparação de alto nível. Por quê? Porque você precisa praticar, tá? Mas tenha muito cuidado, porque nem todas as questões disponíveis estão atualizadas com as mudanças legislativas, tá? Importante estar sempre atento para não responder questão desatualizada. E já sabe, né? Para dar aquele upgrade na sua preparação, eu tenho aquela recomendação especial se você ainda não faz parte do meu curso de questões inéditas. Ele é separado por blocos de estudos e metodologicamente feito para você fixar o que foi lido, artigo por artigo. Então esse curso foi desenvolvido cuidadosamente por mim, que passei exatamente pelo que você está passando agora, né? Várias atualizações legislativas e foi esse o caminho que eu percorri para estudar para o concurso. Não deixe de praticar o que aprendemos hoje. Amanhã nos encontraremos novamente para o 4º dia de desafio. Tenho certeza que juntos vamos alcançar resultados incríveis, tá? Por fim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o concurso unificado e ser avisado quando subir o próximo vídeo dessa série, tá? Beijos e até amanhã. E não se esqueça de se inscrever para não perder as novas postagens. Até mais!